Quantas vezes você foi em uma sessão lá na Câmara dos Vereadores? Olha, se você não tem algum trabalho ligado às sessões legislativas, como por exemplo ser repórter, né, ser jornalista, eu chuto que talvez você tenha ido poucas vezes, ou até mesmo pode nunca ter ido. Claro, considerando que as sessões aqui em Ponta Grossa são realizadas nas segundas e nas quartas a partir das 2 da tarde, fica praticamente impossível para quem trabalha ou estuda em horário comercial comparecer pessoalmente na sessão. Por outro lado, nós, enquanto população, temos acesso à transmissão e à gravação dessas sessões legislativas. E assim, a gente conferiu e há pessoas que assistem. Por exemplo, lá no Facebook da Câmara Municipal de Ponta Grossa, cada transmissão tem cerca de 300 a 450 visualizações. E aí vai ter as variações para mais e para menos. Então não dá pra gente falar que ninguém acompanha, até porque aqueles que sempre que podem também vão marcar presença presencialmente nessas sessões. Ainda assim, o que acontece lá, como discussões, projetos de lei, indicações, requerimentos, moções, podem passar um pouco à margem das nossas conversas do dia a dia, né? Pensa aí com você se você conversa sobre isso com algum familiar ou com algum amigo. Um exemplo claro foi no episódio passado, que a gente falou sobre uma lei que foi aprovada, que trata da agricultura familiar, mas que originalmente nem foi pensada para esse propósito. Então, se você não viu, quando acabar eu recomendo que você vá lá e ouça tudinho, tá? Mas por enquanto fica aqui com a gente. Então, o episódio de hoje vai falar sobre isso. Você sabe, por exemplo, qual dos vereadores propõe mais projetos e qual propõe menos? Quanto que custa aos nossos vereadores para os nossos bolsos, né? E quantos projetos foram propostos em 2025? Vai ter mais dados, tá? Outra coisa, você sabe o que é um projeto de lei, o que é um requerimento, uma indicação ou uma moção? Tudo isso, incluindo os dados das sessões, você confere nesta produção do Ponto Jornalismo de Dados. Oi, eu sou o Vitor e o que é ser vereador? Ser vereador é o elo de ligação entre quem precisa e quem pode fazer. Dessa forma, um vereador é muito importante para a comunidade. O vereador é o soldadinho da política, aquele que atende diretamente do munícipe, traz todos os problemas para resolver no legislativo e no executivo. Ouvir as pessoas e trabalhar para melhorar Ponta Grossa. Vereador, para mim, serve quando eu posso ajudar alguém. É servir a comunidade com respeito e dedicação. Ser vereador é servir a população e servir a nossa cidade de Ponta Grossa. Eu acho que é poder ter a oportunidade de representar as pessoas. Tem coisa melhor do que isso. Ser vereador é estar próximo do povo, ouvir as suas demandas e os anseios da população e transformar isso em melhorias para a nossa cidade. Ser vereador é ser representante do povo de Ponta Grossa que merece o nosso apoio e merece todo o nosso trabalho. Ajudar a população. Ser a voz do povo no poder público. É ser o elo mais próximo com a população, aquele que está nos bairros, ouvindo as pessoas todos os dias. É uma grande alegria de poder representar no espaço de poder a grande maioria da população que é trabalhadora. É fiscalizar, tentar ajudar a nossa cidade, fazer o melhor e para quem realmente precisa, o mais necessitado. Essa é a meta, pelo menos minha, de ser vereador. Ser vereador, para mim, é representar a voz do povo. É sobre um propósito de salvar todas as formas de vida. Você acabou de ouvir os vereadores de Ponta Grossa dizendo que para eles é ser um vereador. Esse vídeo foi publicado na página do Facebook da Câmara dos Vereadores no dia 1º de outubro, que é o Dia do Vereador. Agora, para o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, o vereador é a ligação entre o governo e o povo, né? Então, o vereador ele tem o poder de ouvir o que os eleitores querem, propor, aprovar esses pedidos na Câmara Municipal e também fiscalizar se o prefeito e seus secretários estão colocando essas demandas em prática. Por isso é importante que o eleitor, acompanhe a atuação desse vereador para verificar se o trabalho está sendo bem desenvolvido. Inclusive, o Senado Federal preparou uma cartilha. É um documento, tipo um livro digital, que trata com mais detalhes o que um vereador pode ou não fazer. E também dá mais detalhes desse processo legislativo. Essa cartilha é bem interessante, então a gente vai deixar o link para você acessar. Vai estar na descrição do episódio no YouTube e também no Spotify. Quando a gente começou a apurar esse episódio, a gente queria saber quantos projetos de lei foram propostos neste ano. Projetos de lei também são chamados de PLs, né? O PL, caso se trate de um projeto, né? Claro, o ano não acabou, então os dados que a gente vai trazer, a gente coletou eles no dia 21 de outubro, às 22h42, tá? Então o que passou daí fica para um desdobramento lá para frente, mas a gente tem os dados bem atualizados, mas tem esse marco da data de coleta.
E aqui fica um adendo antecipado. A gente não está avaliando o mérito de cada proposta, porque há sempre a possibilidade de alguém ouvir esse episódio e falar: ah, mas essa PL de fulano de tal pode valer por mais de uma. Ok, faz parte. O que a gente quer trazer é que até agora, em 2025, tivemos 442 projetos. Desse total, quem propôs menos foi o vereador Dr. Zeca, do União Brasil, com apenas 7 projetos. Desses, 4 são emendas à Lei Orgânica Municipal e 3 são projetos de lei ordinária. E aqui vale uma explicação. Quando você for olhar para o perfil de um vereador ou de uma vereadora para ver o que eles propuseram ao município, você vai perceber que na aba projetos vão ser mostrados 2 tipos, que é a emenda à lei orgânica e o projeto de lei orgânica. Isso não está dividido nessa aba projetos, mas é algo que a gente identificou à medida que a gente tem esse volume de leitura. Então a gente vai explicar o que é cada um. Emenda à Lei Orgânica Municipal tem a intenção de modificar, acrescentar ou excluir algum pedaço de alguma lei que já existe. Já o projeto de lei orgânica, que muitas vezes você vai ouvir como PL número tal, como o nome já indica, vai propor a criação de uma lei. Então, são coisas diferentes. Voltando aos dados, o vereador Paulo Balancinho, colega de partido do Dr. Zeca, vem logo em seguida, está em penúltimo lugar com apenas 11 projetos propostos. Na outra ponta, o atual presidente da Câmara, o Júlio Killer, do MDB, é quem mais propôs PLs, com 53. Em seguida vem Guilherme Mazer, do PT, com 37 projetos. Ah, Vitor, mas a função de vereador não é só propor projetos. Tá, a gente sabe disso, por isso a gente também coletou dados dos números de indicações, requerimentos e moções, porque aí tem o lado da fiscalização, que é uma atribuição do vereador e que a gente já comentou lá no início do episódio. Antes, vou pedir que vocês entrem lá no nosso Instagram, @pontojornal, porque a gente desdobra muitas informações por lá, porque tem essa parte visual que é interessante para a gente apresentar os dados. Então aproveita, segue a gente para ver os dados completos de todos os vereadores. A gente vai soltando durante a semana, beleza? É @pontojornal lá no Instagram. Primeiro a gente vai falar das indicações, que tem como objetivo sugerir ao Poder Executivo, por exemplo, a adoção de certas medidas ou a necessidade de executar uma ação, uma manutenção num aparelho público, reforma de uma unidade de saúde, por exemplo. Em Ponta Grossa, quem mais fez indicações foi o vereador Florenal, do Podemos, com 1.035 indicações. Em último lugar ficou a Teca dos Animais, com apenas 4 indicações. Em penúltimo, de novo, o Dr. Zeca, com 11. Esses números com uma amplitude muito grande podem dificultar a avaliação do que seria um número razoável de indicações, porque você tem um vereador que fez mais de 1.000 e outra vereadora que fez menos de 10. Por isso, a gente trouxe a média. No caso, em 2025, a média de indicações foi de 172. Agora vamos falar do requerimento, que é utilizado quando o vereador pretende exigir informações ou esclarecimentos de uma autoridade pública. É uma atividade ligada à fiscalização, tá? Então, nesse caso, é um documento que precisa de aprovação de maioria simples durante a sessão. A média de requerimentos ficou em 85 por parlamentar, mas quem menos fez requerimentos foi o vereador Divo, do União Brasil, com 9. Logo em seguida temos o Florenal, com 13. Quem mais solicitou requerimentos foi a vereadora Josicanto, do PP, com 150. Por último, também coletamos os dados das moções, e não se preocupe que eu vou explicar também o que é. Moção é uma espécie de requerimento que vai expressar a manifestação da Casa Legislativa por motivo de algum fato que justifique repúdio, apoio, aplauso e solidariedade. Imagino que você já deve ter visto algum projeto X ou pessoa Y que recebeu uma moção de aplauso. Pensou aí? Então, entre os vereadores de Ponta Grossa, quem mais propôs moções, independente do tipo, foi o vereador Júlio Killer, com 238. E quem menos propôs foi o vereador Paulo Balancinho, com 25 moções. Tá, a gente trouxe todos esses dados dessas proposições dos vereadores durante 2025 porque tudo isso é pago pela população. Mas o quanto isso custa, você pode se perguntar. Então, de janeiro até setembro deste ano, os vereadores, e a gente contou nesse caso apenas o salário líquido mais benefícios, sem contar com assessores e outras despesas, custaram mais de R$1.900.000 aos cofres públicos. Se a gente pegar esse custo total e dividir pelas propostas, cada uma custa quase 3 salários mínimos. E aí a gente te pergunta, tá barato ou tá caro? Responda aí nos comentários pra gente ouvir a sua opinião.
antes antecipamos um adendo e aqui eu faço outro, que é muito fácil acabar em generalizações. Por mais que a Casa Legislativa precise trabalhar sempre em conjunto, ou seja, nada se aprova sozinho, cada vereador acaba respondendo por suas próprias ações. Por isso eu retomo o convite. Quer saber dado detalhado de cada vereador ou vereadora? Siga o nosso Instagram, @pontojornal, que a gente vai postar tudo lá. Outra coisa, esses dados se atualizam diariamente, então dependendo de quando você for ouvir esse episódio, os números podem indicar um cenário um pouco diferente, ou até muito diferente. Por isso também convidamos que vocês façam o mesmo, acompanhem o trabalho do Legislativo, é bem fácil, vou passar aqui passo a passo para você, tá? Primeiro, você vai abrir o navegador, entrar no Google e vai digitar Câmara Municipal de Ponta Grossa, consulta proposições, desse jeito mesmo, tá? Aí vai abrir várias opções e você vai clicar no site legislador.com.br, tá? Lá é só entrar na aba Vereador. Pronto, você já consegue consultar, coletar e comparar os dados que trouxemos aqui. E tá tudo bem se ficar com alguma dúvida, tá? É só falar com a gente sem problema nenhum. Esse é o primeiro recorte nos dados. Tem muito mais para analisar, mas a gente vai trazendo isso ao longo das semanas e novos desdobramentos, combinado? Para encerrar, então, eu gostaria de agradecer a todos mesmo, que mandam mensagem pra gente, conversam na rua e que falam sobre o ponto de jornalismo de dados, ou ponto jornalismo, ou ponto jornal, ou apenas ponto. Tá tudo bem, pode chamar do jeito que você preferir. A gente quer construir um espaço bem aberto pro diálogo, tá? Então, de verdade, todos os feedbacks que vocês dão são levados para as nossas reuniões, tá? A gente sempre debate, a gente pensa formas de implementar, de adaptar e melhorar o que fazemos por aqui. Se você ainda não fez esse feedback, não conversou com a gente, fica o convite, tá? Temos nosso e-mail, que é contato@agenciadatap.com, que você pode falar com a gente, mas também convido, mais uma vez a seguir no Instagram, @pontojornal, e nos mandar uma DM por lá pra gente conversar, beleza? Nos encontramos aqui na próxima segunda-feira, dia 3 de novembro, com mais uma nova história. Até lá!